Quanto rendem as estratégias da Shark? Se você fica olhando só para rentabilidade, cuidado, mas esse vídeo também é para você. Se você não olha só para rentabilidade, você está no caminho certo e você está aqui para entender com a gente como funciona melhor os produtos aqui da Shark Investimentos. Eu sou o Luiz, consultor aqui da casa. Eu estou aqui com o Ricardo Monteiro. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Luiz? Tudo bom, pessoal? Trazendo aí o resultado de mais um mês das nossas carteiras. O nosso compromisso é sempre com a transparência. A gente quer trazer aqui o que aconteceu com cada uma das carteiras, como que foi o desempenho e quais foram os fatores que contribuíram com esse desempenho. Vamos seguir com a nossa carteira de reserva de emergência, Shark Poupança Turbinada. Consegue falar para os nossos clientes e para os nossos ouvintes como que ela se comportou, Luiz? Maravilha, né? A gente já tem até o apelido dela aqui, né? O Bastião do Lucro Constante. Ela é uma carteira ali para curto prazo, então para ter um diferencial em relação às outras casas, assessorias, consultorias, gestoras, a gente sempre tenta superar o CDI até nessas estratégias mais conservadoras e tentando justamente maximizar essa segurança numa estratégia que é de curto prazo. Então, ela segue dentro do previsto ali com 106% de rentabilidade comparado ao CDI, então 66% do CDI. Então, no mês, fechando com 0,89 de rentabilidade, em comparação ao CDI, que fechou em 0,84, então novamente superando o CDI como esperado. E para estratégias onde nós podemos correr um pouco mais de risco, porque o horizonte de investimento é um pouco maior, nós temos a Shark Essencial, que no mês fechou em 0,4% positivo, comparado ao CDI, que fechou em 0,84. Realmente, ela perdeu um pouco para o CDI esse mês, na parte de estratégia voltada a juros. Ah, mas você pensa, a estratégia ela é de médio prazo, então eu deveria estar exposto a juro longo? Não é isso que acontece na carteira, são justamente títulos de curto prazo, mas que também são afetados quando a perspectiva de juros futuros ela aumenta. Explicamos isso melhor no nosso vídeo de fechamento do mês, tá? Então lá dá para entender um pouco melhor essa dinâmica, mas generalizando de forma bem simples, quando o juro futuro aumenta, o preço do título vai cair. Então parte dessa carteira está exposta a esses títulos. Em contrapartida, a parte de letras financeiras, há uma parte que é CDI+ da carteira. Então nós temos letras financeiras de bancos de altíssima qualidade, baixíssimo risco de crédito, puxando a rentabilidade para cima ali. Então só a parte de letras financeiras ficou ali em 183% do CDI, equilibrando a rentabilidade dessa carteira. Esperamos aí nos próximos meses conseguir devolver uma pouco da rentabilidade que ficou para trás e aí sim voltar a achar que é essencial a superar o CDI. E seguindo então com a nossa carteira Shark Imposto Zero, que a gente busca fazer um equilíbrio entre risco e retorno e capturar aí benefícios tributários sobre os investimentos que ela faz. A carteira ela teve uma performance de 0,56% no mês, ligeiramente abaixo do CDI, que foi 0,84, dando aí mais ou menos 66% do CDI. No entanto, quando a gente olha ali para o horizonte de 12 meses, a carteira rendeu 11,25 contra 11% do CDI. Dado que o CDI tem ficado alto por mais tempo, a carteira tem tido dificuldades em ter performance bem acima do CDI. No entanto, a gente tem conseguido acompanhar de perto e dado que a carteira tem aí o benefício tributário, isso significa aí uma rentabilidade acima do CDI quando descontado ali o imposto de renda. A performance no mês de setembro, ela veio principalmente por conta das estratégias em debêntures incentivadas, teve aí um rendimento de 1,01% no mês. No entanto, a estratégia de long short em ações brasileiras fechou o mês praticamente estável e por conta disso a rentabilidade da carteira ficou um pouco abaixo do CDI. Estreando aqui no nosso vídeo de fechamento das carteiras, a nossa carteira Shark Aposentadoria, que é uma carteira de previdência, né, com previdência em PGBL dentro, e ela é composta aí por duas estratégias. Você pode dizer um pouquinho mais sobre ela para os nossos clientes e ouvintes, Luiz? Ela é uma carteira que é otimizada justamente em qual é o tempo ótimo ali de títulos que você precisa ter na carteira para ter a melhor aposentadoria possível utilizando o benefício tributário do PGBL. Então, uma parte dela tem juros mais curtos, outra parte tem juros mais longos. E como a gente falou, o mercado de juros está bem estressado ultimamente, então a parte longa ela acaba deteriorando um pouco essa rentabilidade, a parte curta se mantém firme. Então, isso também não é um problema, ela é uma estratégia de maior prazo, justamente para capturar essa rentabilidade, esse risco que ela está exposto, pelo menos ali num período de 10 anos, no mínimo do mínimo. Então, é esperado essa volatilidade ao longo do período. Entretanto, quando você chegar lá no final do período de no mínimo esses 10 anos, você vai olhar
para trás e vai ter certeza que você fez o investimento correto. Então, no mês, ali, rentabilidade menos 0,17% comparado ao CDI, que, novamente, não é um problema, até porque o PGBL, você tem modalidades ali de PGBL, né, que você consegue até pagar menos imposto no final, quando você for precisar resgatar, além do que eu já expliquei, voltado ali ao preço dos títulos. Então, seguimos conforme planejado, sem nenhuma alteração na Shark Aposentadoria. Entretanto, a gente tem uma estratégia que ela gera proventos mensais, que é a Shark Renda para Sempre. Vamos conversar um pouquinho sobre ela? Sim, entrando então na Shark Renda para Sempre, que é uma carteira com foco em fundos imobiliários, fundos de infraestrutura e ETFs de dividendos sintéticos. No mês, a performance foi de menos 1,9, superando aí o CDI, que caiu mais, né? Caiu 2,58%. A nossa carteira teve aí um dividend yield de 0,85%, então uma pessoa que investiu 100 mil reais no início do mês, ela teria recebido cerca de 855 reais de aluguéis e outros rendimentos. Tem sido um ano bem difícil aí para a questão dos fundos imobiliários. A alta da taxa Selic anunciada agora em setembro não contribuiu com isso. No entanto, para investidores de longo prazo, e a gente recomenda essa carteira para quem for investir para longo prazo, pode ser aí uma boa oportunidade de comprar os fundos imobiliários mais baratos, entre outros fundos que também compõem a carteira. Olhando também para o horizonte do ano e para o horizonte de 12 meses, a nossa carteira tem superado de longe aí o IFIX, com uma performance de 3,74 contra menos 0,16 no ano e de 7,32 contra 2,69 nos últimos 12 meses. E seguindo com a nossa última carteira, que é a nossa carteira de investimento no exterior, que é a carteira que tem tido a maior rentabilidade nesse ano, né? Devido aí à conjunção de fatores, tem sido melhores do que os investimentos aqui no Brasil. A nossa carteira Shark Cidadão do Mundo, que faz investimentos em empresas lá no exterior, teve aí uma performance um pouco negativa esse mês, de menos 0,98, comparado com o excelente mês de agosto, em que a carteira subiu quase 8%. Nesse mês, a performance negativa, principalmente ali por conta das ações da Berkshire, que em contrapartida tinham subido 8% ali no mês de agosto. Nesse mês ela caiu 3,2%, puxando a performance da carteira um pouco para baixo. Complementando a performance um pouco negativa, também o índice de ações da Suíça, que a gente recomenda para investimentos, também teve uma queda de 1,7%, e por isso a carteira acabou ficando aí um pouquinho abaixo do benchmark, que é o S&P 500. No entanto, quando a gente compara ali nos dados do ano e nos dados dos meses, principalmente da carteira em reais, a gente vê que a carteira tem tido um ano muito bom, com uma performance aí de quase 34% de alta e de 39% de alta nos últimos 12 meses. Então, após esse panorama das carteiras, nós conseguimos ver alguns pontos em comum, né, Ricardo? Principalmente a questão dos juros, fazendo com que o desempenho dos ativos de risco tenha desempenho um pouco menor, né, mas também conseguimos ver alguns fatores como nos momentos de volatilidade, né, as carteiras da Shark têm segurado muito bem, né, elas não têm despencado aquele risco no gráfico, não é esse o comportamento que está programado nessas carteiras, e nós estamos felizes aí que, de fato, esse comportamento em cenários mais voláteis tem sido amortecido pelas ferramentas que nós estamos colocando dentro das carteiras. Complementando, né, o cenário tem sido muito difícil, principalmente para fundos multimercado. Quando você analisa, muitos deles têm perdido para o CDI de longe desde o final da pandemia. E as nossas carteiras elas têm conseguido acompanhar. O CDI mais alto tem sido um pouco desafiador para gerar retornos maiores. No entanto, também o CDI mais alto, com as nossas carteiras conseguindo acompanhar o CDI, tem entregado uma boa performance para os clientes. A gente acredita aí que para os próximos meses, dado que o cenário é agora um pouco mais claro, então se você ainda não viu o nosso vídeo de cenário macroeconômico, dá uma olhada lá, porque lá a gente explica um pouco do que a gente está enxergando para o final de 2024 e início de 2025. Então é isso, se você quer uma análise da sua carteira de forma mais detalhada, personalizada, link está aqui na descrição, né? O Shark.invest também nas redes sociais, TikTok e Instagram. E se você gostou desse conteúdo, deixa o like aí para ajudar a gente a alcançar cada vez mais pessoas, e compartilha o vídeo com seus amigos e familiares, e até a próxima. Até a próxima.